Fala pessoal, eu sou o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes, e a Nova Dax me convidou aqui hoje para apresentar o Nova Cast, o podcast onde a gente come cripto com farofa. E nós estaremos aqui toda semana falando sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e economia em geral. Bom, e se nós ainda não conseguimos criar a piada mais engraçada do mundo, nós conseguimos criar um meme mais valioso do planeta. Eu estou falando da Dogecoin. A Dogecoin é uma criptomoeda que saiu nos jornais, nas revistas, em tudo quanto é lugar, principalmente porque Elon Musk e vários outros famosos começaram a falar dela no Twitter, em todos os cantos. E ela chegou a uma capitalização de mercado de 40 bilhões de dólares. Incrível! O Dogecoin foi criado como uma piada em 2013, quando Billy Markus, desenvolvedor da IBM, e Jackson Palmer, da Adobe, que nunca sequer tinham se falado antes, uniram dois conceitos virais naquela época, o Bitcoin e o meme Doge, resultando na Dogecoin. Inicialmente, Palmer tweetou brincando que a próxima criptomoeda do momento seria o Dogecoin. O tweet viralizou e o engenheiro comprou o domínio dogecoin.com. A logomarca da sua moeda fictícia virou um doguinho, o famoso doguinho do Dogecoin. Billy entrou no site, viu a ideia, achou muito divertida e simplesmente fez um fork da criptomoeda Lucky Coin, que era um fork da Litecoin, que era um fork do Bitcoin. Enfim, é um fork do fork do fork. Everything's a copy of a copy of a copy. E o fork, nesse caso, é na verdade a cópia do código com algumas alterações. Por exemplo, inicialmente criaram um Bitcoin, então depois fizeram um fork para Litecoin. E esse fork se transformou em outro fork, que finalmente foi a Lucky Coin, e depois veio outro fork e realmente sim, chegou na Dogecoin. E o fork era justamente para tornar a ideia ainda mais ridícula possível. Inclusive, eles pegaram a Lucky Coin e não a Litecoin ou Bitcoin, porque a Lucky Coin ia deixar os mineradores extremamente bravos. Seria até um meme com os próprios mineradores. Porque ao minerar um bloco, em vez de você ganhar 50 Dogecoins por bloco ou 40, você poderia ganhar entre 0 e 1 milhão de Dogecoins. Então você poderia perder dinheiro minerando Dogecoin. Isso era um meme. E na verdade, isso foi criado por eles para deixar os mineradores longe da Dogecoin. Essa foi uma criptomoeda criada para não ser usada. Mas aparentemente eles falharam miseravelmente. Bom, o Bitcoin a gente sabe de onde que surgiu. Tem vários vídeos e histórias por aí. Mas e o meme Doge, que surgiu em 2013? De onde é que ele veio? O que ele é? Ele é basicamente um cachorrinho da raça Shiba Inu cercado de palavras, e ele serve para expressar algumas ideias, expressar alguns memes que vão desde dietas até exploração espacial. Assim, você pode encontrar meme do Shiba Inu em absolutamente tudo, em todos os setores da economia. Mas essa ideia de meme não é nada nova. Ela foi criada pelo biólogo evolutivo Richard Dawkins em seu livro O Gênio Egoísta, lançado em 1976. Ele basicamente compara o processo evolutivo e a seleção natural genética com o processo de geração e manutenção das ideias. Então, por exemplo, a cor dos seus olhos, da sua pele e o seu biotipo são todos definidos por instruções no DNA. E os genes que são mais capazes de se reproduzir continuam vivos e passando de geração em geração. E se na verdade existisse um processo evolutivo com as ideias? Lembra daquela música que simplesmente não sai da sua cabeça? Aquele filme ou aquela ideia que é viral? Pois bem, esse é o processo evolutivo dos memes. São os genes das ideias. Esses são os memes. Segundo Dawkins, as ideias são como vírus que se espalham por aí por contato. E elas evoluem como genes, de forma que os que mais se reproduzem continuam vivos. Uma ideia errada sobre a evolução é de que os melhores continuam sua descendência, mas isso não é verdade. Os que mais se reproduzem, esses sim, é que continuam. E esse conceito ele é tão importante que o governo dos Estados Unidos, através da DARPA, criou um departamento só para estudar os memes e os impactos deles. Inclusive, o governo russo utilizou
táticas e muitos memes para espalhar notícias falsas e ideias sobre a conquista da Crimeia. Ou seja, o meme está virando uma coisa política extremamente importante, a ponto dos governos investirem milhões em criação de meme. Inclusive, muitas vezes os genes que mais se reproduzem são responsáveis por alguns defeitos ou doenças. E da mesma forma que isso acontece com os genes, também acontece com os memes, que são basicamente reproduções de ideias. Bom, para a gente ver isso, a gente precisa pegar um microscópio e simplesmente analisar a Dogecoin. Ao longo do tempo, assim como qualquer outra criptomoeda, a Dogecoin evoluiu. Mas isso não quer dizer que ela tenha melhorado ou piorado. Isso depende da sua preferência. Para os fãs do Pokémon, é como se o Pikachu pudesse tanto virar um Raichu quanto um Pichu. Na verdade, eu conheço até algumas pessoas que gostam mais do Pichu ou do Raichu, dependendo da ocasião. E olhando o Dogecoin ao longo da história, primeiramente, a moeda tinha um limite de 100 bilhões de Doges. Esse limite é bem grande, mas ao longo do tempo ele foi trocado e hoje tem um limite infinito. Serão geradas infinitas Dogecoins. Atualmente, a inflação da Dogecoin está em torno de 5%. E a cada minuto é gerado um bloco de 1 megabyte, gerando 10 mil Dogecoins. 10 mil Dogecoins por minuto. E essa enorme quantidade de moedas geradas no mercado simplesmente tem suas vantagens e suas desvantagens. A primeira é, na verdade, uma espada de dois gumes. Existe a vantagem de ter muitas moedas porque você simplesmente não vai querer guardar elas, você vai querer usá-las no seu comércio ou simplesmente gastá-las para comprar algum serviço, porque ela vai se desvalorizar ao longo do tempo. Mas por outro lado, essa inflação também ajuda que comércios e que as pessoas girem a economia. Então a Dogecoin virou uma moeda simplesmente muito usada para você brincar com o seu amigo, para você falar, poxa, gostei do seu comentário no Twitter e agora eu tô te dando um Dogecoin. A Dogecoin é uma das criptomoedas mais usadas para esse tipo de coisa. Inclusive, existem várias lojas vendendo camisetas, bonés, e teve até mesmo um cara na Alemanha que colocou a própria casa à venda por Dogecoin. E outra vantagem de ser uma criptomoeda meme é que ela é muito menos intimidadora para o usuário que está iniciando no mercado de criptomoedas. Ou seja, você simplesmente vai pegar as suas 5, 2 Dogecoins que valem alguns centavos ou muito menos do que isso e vai começar a brincar com as Dogecoins sem ter nenhum problema de, poxa, será que eu vou perder muito dinheiro transacionando com os meus Bitcoins? E outra coisa também é que esses blocos rápidos, eles simplesmente deixam as transações mais baratas, ou seja, você pode fazer várias transações com a Dogecoin. Inclusive, em 2017, quando teve uma alta histórica do Bitcoin e a rede do Bitcoin ficou congestionada, muitas pessoas começaram a comprar Dogecoin para transferir dinheiro em vez de usar o Bitcoin, porque era mais barato e elas conseguiam fazer isso com certa velocidade. E é por esse mesmo motivo que Elon Musk e Mark Cuban simplesmente começaram a utilizar Dogecoin, porque é uma maneira legal de começar a minerar Dogecoin. Inclusive, o Elon Musk colocou um ring de mineração, ou seja, criou uma própria mineradorazinha em casa de Dogecoin, simplesmente para entender como funcionava, como que era todo o processo. Inclusive, o Mark Cuban colocou Dogecoin como uma moeda aceita para o seu time de esportes na NBA. Muito legal, né? E esse clima de descontração e diversão ajudou a comunidade a criar diversas iniciativas muitíssimo interessantes. Por exemplo, em 2014, eles colocaram a Dogecoin em um carro da NASCAR. Eles simplesmente juntaram 55 mil dólares em Dogecoin e começaram a patrocinar o carro. Pouquíssimos meses depois que a Dogecoin foi lançada, inclusive. Mas não é só de diversão e marketing que a Dogecoin vive. Eles também ajudaram alguns atletas olímpicos a irem para as Olimpíadas, atletas que não tinham dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Eles também ajudaram em diversas iniciativas da África para tratamento de água, enfim, coisas muito legais que tem uma lista enorme aqui e não daria para falar no vídeo. E todas essas iniciativas simplesmente ajudaram o preço da Dogecoin a disparar. Inclusive, em 2014, por um pequeno período de tempo, o volume de trade da Dogecoin superou o do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas combinadas.
Isso é incrível. Ou seja, a Dogecoin é um meme? Sim, é um meme, foi uma criptomoeda criada como um meme, mas que está dando muitos resultados positivos para o mundo, né? Contudo, do outro lado, existe também muita especulação. Muitos investidores apostam dinheiro que simplesmente não tem na Dogecoin, como se a criptomoeda fosse realmente tomar o mundo. Não que isso não possa acontecer, claro que pode, mas é pouquíssimo provável que isso aconteça. Isso é muito preocupante, porque as expectativas podem não se concretizar. Outro ponto negativo é o desenvolvimento da criptomoeda. Ela simplesmente, hoje, pega as atualizações do Bitcoin e modifica para a própria Dogecoin, mas isso depois de meses que as atualizações saíram. Ou seja, não é uma coisa muito bem desenvolvida, né? Há inclusive uma fake news de que a Dogecoin ficou anos sem desenvolvimento. Isso é fake news. Muitos desenvolvedores colocaram esforço na Dogecoin, sim, melhoraram a criptomoeda e tal, mas nada comparado a grandes projetos que contam com apoio comercial, como é o caso do Bitcoin, que conta com exchanges pagando desenvolvedores, Blockstream, que são empresas que se beneficiam do Bitcoin. A Dogecoin não tem nada disso. É simplesmente um bando de desenvolvedores e usuários querendo fazer meme na internet. Segundo o Ray Dillinger, que é um desenvolvedor e cypherpunk que inclusive fez o review do código do Bitcoin antes dele ser lançado, a Dogecoin conta com erros de arredondamento no próprio blockchain. Segundo ele, se um novo cliente usar um formato de floating de maior precisão, sua antiga cadeia não verificará esse cliente, o que seria visto como um bug no novo cliente, e corrigido lá, deliberadamente incapacitando sua precisão ao verificar blocos antigos. Na verdade, é um bug no design da moeda Doge, que nunca será corrigido porque eles já se comprometeram demais com ele. Em outras palavras, o cliente da Dogecoin principal não arredonda direito os números. Isso, num sistema monetário, é muito problemático. Eu, particularmente, acho que a Dogecoin já deu muito certo e mais certo do que ela deveria dar, porque ela é uma criptomoeda que pode ser usada para você aprender sobre blockchain, aprender como usar uma criptomoeda, enfim, é um projeto que já deu muito certo. Isso não é de forma alguma algum conselho financeiro, pelo contrário. Eu inclusive vou deixar diversos links na descrição para você mesmo olhar esses dados, verificar tudo sobre a Dogecoin e decidir por você mesmo se você quer ou não investir ou brincar um pouco com essa criptomoeda, que é muito divertido, inclusive. Inclusive, para quem quer começar com a Dogecoin, uma das únicas exchanges aqui no Brasil que tem Dogecoin no para-real é a Nova Dax. Então, pode começar por lá, porque é simples de fazer a compra e muito fácil. É só depositar em reais, fazendo uma transferência bancária por Pix ou TED e você vai conseguir comprar essa moeda meme tão incrível.